Então, pessoal, vamos lá. O que a gente estava vendo? O crime de injúria. Há uma forma, eu que chamei esse nome aqui do Código do Estatuto do Idoso, uma forma de injúria, que é o quê? Essa de divulgar, né, por meio de imagem, de publicidade, algum ato que vai ofender, vai injuriar o idoso. Então vamos voltar lá para a tela. Aqui, ó. Cadê? Ó, que a gente estava vendo. Né? Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Até 3 anos. Mas tem que ser de uma forma, vamos dizer que ela é mais ampla um pouco. Ó, exibir ou veicular, ó, ou por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena máxima até 3 anos. Beleza. Olha a injúria do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Como é que você faz isso? Como é que é o crime de injúria? Porque o crime de injúria é um dos crimes contra a honra. Lá também há a calúnia, a difamação e a injúria. A injúria é quando você o quê? Você dá uma qualidade negativa para a pessoa. Seu cachaceiro, o seu animal. Ou seja, você atribui uma qualidade negativa para a pessoa e aqui para configurar o crime basta a pessoa ficar ofendida. Se ela ficou ofendida, você já está cometendo crime. Aqui de injúria. Não estamos ainda lá no Estatuto do Idoso. Está vendo como ele pede mais coisa? Ele fala o quê? De divulgar, publicar. Que basta você ofender o idoso. É mais específico para essa forma de injúria aqui. Lá seria uma modalidade de injúria com a pena. Vamos ver se a pena é mais alta que aqui. Mas só de ofender. O que é injúria? Você, lembra isso, é o verbo de ligação. Fulano é, ó, um bêbado. Isso é uma injúria. Se você já atribui um fato para a pessoa, você fala assim, eu vi fulano de tal na festa caindo de bêbado. Tava lá no chão, caindo de bêbado, todo sujo. Se você chega e fala isso para terceiros, você está o quê? Afetando a reputação daquela pessoa, a honra objetiva que ele tem com relação aos demais. Aí você está difamando. Ainda que você tenha visto isso mesmo, isso é crime, que a lei pune aqui o fofoqueiro. Agora, se você chega num lugar e fala assim, ó, eu vi fulano ali, ó, fumando maconha. Aí aqui, já você está imputando para a pessoa um crime. Você sabe que isso aí não aconteceu, você está inventando. Aí já é a calúnia. Você está imputando falsamente, você criou essa história e está divulgando para terceiro, é calúnia. Então a calúnia você atribui um fato criminoso que você sabe que é falso. Na difamação você atribui um fato que vai afetar a honra da pessoa. Ainda que seja verdadeiro, você vai ser punido se você está falando. E na injúria basta você ofender a pessoa, o verbo de ligação. Você está falando que ele fez nada. Ele é alguma coisa. Você falou, já é injúria. Vamos lá, vamos ver o que é. Então você injuriar alguém, ó, ofendendo a dignidade ou decoro. O que é isso? É a honra subjetiva. É o entendimento que a própria pessoa tem de si. Olha a pena aqui, de 1 a 6 meses. Opa, então aquela lá do Estatuto do Idoso está ok, porque a pena lá é mais alta, até 3 anos. Então aqui andou bem o legislador, por quê? Se você fez uma conduta mais séria, que você não está só injuriando, você está divulgando informação, vai depreciar também o idoso, vai afetar a dignidade dele, vai afetar o decoro. Só que você está fazendo isso de uma forma publicando por qualquer meio, seja internet, seja panfleto, divulgando uma imagem ou alguma injúria com relação ao idoso, aí a pena mais alta. Aqui até agora tá ok, beleza. Vamos lá, vamos voltar aqui para o crime de injúria. Injúria lá do Código Penal. O juiz não vai aplicar a pena quando o ofendido provocou a injúria, ó, ou nos casos de retorção imediata, um xingando o outro. Tá lá. Aí o juiz pode deixar, vai ter o processo, mas pode deixar de aplicar a pena. Beleza, determinação lá para injúria normal. Olha esse aqui. Parágrafo 2º. Se essa injúria, que é ofender a honra subjetiva da pessoa, consiste em violência, você deu uma chinelada na cara do sujeito, ficou vermelhão lá. Teve uma vez eu fiz um júri de um cara que ganhou chinelada. Ele falou assim, doutor, fiz o júri dele, que ele foi lá, depois matou o cara. Mas ele falou, doutor, fulano me bateu, fulano chegou esse dia lá, ele arrancou, ele tava com a sandália Kenner, e ele me deu quenada na cara, doutor. No meio de todo mundo, fiquei ofendido, assim. Então aqui, como é que você dá uma chinelada na cara de alguém? Você não quer só lesionar, você quer humilhar. Então tapa na cara, assim, dependendo da forma, chinelada na cara. Você está injuriando, mas usando o quê? Olha lá, a lei fala, ou violência,
deixou alguma lesão, ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado, considere aviltante. Você está humilhando a pessoa, cuspindo na cara da pessoa, por exemplo. Aí, ó, vai até 1 ano. Além da pena correspondente à violência. Então, aquela lá do idoso ainda está mais sério. Agora, olha aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, olha aqui, ou a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Olha a pena aqui, nós já conhecemos ela, 3 anos. Então aqui a gente já vê uma incoerência do legislador. Por quê? Se você chega para o idoso e fala, ô seu munhá, está ofendendo. Se ele ficar ofendido com aquilo, é injúria. Qual é a pena? Por envolver aí, ó, idoso, 3 anos. Só de falar isso. Agora, se você pega e divulga uma nude do idoso na internet, qual é a pena? A mesma. Tá vendo como voltou o legislador a não ter uma... Tinha que ser uma pena bem mais alta. E aqui até tem possibilidade, é se você se utilizar de meios para facilitar a divulgação, pena mais alta. Então o legislador começou bem, mas não já esqueceu que já tinha outro. Tá vendo? Foi querer fazer um remendo de lei, termina se complicando. Teria que ser lá uma pena mais alta. A gente até começou feliz com ela, a pena aqui é bem mais alta. Mas olha aqui, já era mais alta, ele fez uma alteração aqui. Então ele tinha que botar uma pena mais alta lá, porque aquela conduta é mais grave. Está divulgando, facilitando o meio de divulgação, você potencializar a divulgação, tinha que ter uma pena mais alta. Cadê nosso critério, legislador? Cadê? Mas vamos lá, vamos avançando. Ainda disposições comuns. Isso lá no Estatuto do Idoso. Quer dizer, Estatuto do Idoso não, no Código Penal. E disposições comuns aqui aos crimes contra a honra. Todos eles. Que qual é que nós vimos? Calúnia, difamação e injúria. E a gente está tratando especificamente de uma forma de injúria que está lá no Código, lá no Estatuto do Idoso, e que o Código Penal também fala dela. O Estatuto do Idoso ele mudou as duas, ele fez as duas coisas. Então vamos ver. Disposições comuns aos crimes contra a honra, que são esses 3. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, causa de aumento de pena, se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República. Imagina, hein? Você chegar para o presidente da República e falar: esse presidente é um cachaceiro. Se você falar isso para ele ficar ofendido, é crime. Ele tem que requisitar que o ministro da Justiça requisite ao Ministério Público que ofereça uma ação penal. Não é simplesmente expulsar a pessoa, como já teve presidente pretérito. Que caçaram foi o vice de um jornalista uma vez, deu um efeito aí no mundo todo, porque não dá, cara. Tinha que ter uma ação contra ele, não sair expulsando a pessoa daqui. Mas sentiu ofendido. Presidente da República. Aí o que ele tá falando? Pena mais alta. Volta lá. Então, se for também, vai aumentar 1/3 se a vítima for funcionário público, em razão de suas funções. Se você pratica qualquer crime desse aí, calúnia de difamação, na presença de várias pessoas, ou, olha aqui quem que a gente estava falando, ó, ou por meio que facilite a divulgação, ó, da calúnia, da difamação, e olha quem está aqui, da injúria. Então, olha que interessante, por esse motivo aqui, se aplicasse aqui a injúria, você teria uma causa de aumento de pena, porque aquele lá do Estatuto do Idoso, ele está apenas de 3 anos. Aqui, se for idoso, já vimos que a pena vai ser 3 anos. Só que aqui, se for por meio que faça a divulgação, aumenta 1/3. Então aqui volta a pena poder ficar mais alta do que aquela que estava lá no Estatuto do Idoso. E olha o que ele fala aqui, ó. Se a calúnia, difamação e injúria for contra pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Ou seja, não vai ter essa causa de aumento de pena se for pessoa maior de 60. Por quê? Porque ele já trouxe essa conduta com uma pena mudada a pena base. Já teve como qualificadora. Lá quando ele falou da injúria. Nós vimos que lá na injúria ele fala, não, se for idoso, pena de até 3 anos. Então aqui ele fez certo ao tira o idoso, que já considerou lá, senão seria bis in idem. Idoso com a pena de até 3 anos e mais idoso mais 1/3, não dá. Mas se a vítima que for idoso da injúria, 3 anos.
Se usou lá a divulgação por meio da internet, publicação e tal, mais 1/3. Então aqui no Código Penal ainda é mais interessante do que aquele crime que está lá no Estatuto do Idoso. A pena aqui pode ficar mais alta. Então lá é que tinha que ter previsto uma pena mais alta, mas não, aqui já resolvia no Código Penal. Tá me entendendo? Então faz tudo isso para você lembrar que tem esse crime, que tem a injúria, que tudo isso nós vamos falar. Tranquilo? Então vamos avançando. Mais um crime aí pra gente. Eu coloquei como espécie de estelionato. Por quê? Não vem com esse nome no Estatuto do Idoso. Nós vamos depois buscar isso lá no Código Penal. Mas vamos ver aqui. Aqui perguntinha de prova, deixa ela aí. Olha só, artigo 106 do Estatuto do Idoso. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos. Então tem que ter tudo isso aqui, ó. Uma pessoa idosa, e não é só idoso, mais de 60 anos. Tem que ser sem discernimento de seus atos, porque tem idoso aí que está muito são. Tem ou não tem? Idoso muito são? Tem. Basta ver no nosso poder legislativo aí. Tem idoso esperto ali. Vai enrolar esses caras? Difícil. É mais fácil você ser o quê? Enrolado. Então até dizendo que você quer ofender alguém, você não pode mais falar seu filho da... Não. Você fala o filho de deputado, o filho de senador. Está sendo uma ofensa. O seu filho de presidente. Estamos assim. Nós estamos mal. Mas vamos lá. Volta para a tela aí. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos. Então não é só ser idoso. Não pode ter discernimento de seus atos. A outorgar, passar uma procuração para fins de administrar os bens do idoso. Ou deles dispor livremente. Eu quero administrar o bem do idoso, eu quero vender, quero fazer o que eu quiser com o bem do idoso. Pena máxima até 4 anos. Então aqui você está ludibriando em tese alguém, um idoso, sem discernimento. Se ele tiver discernimento, não vai ser esse crime. Então vamos lá. O que colocou aqui já cá em prova? Aquele que induzir pessoa idosa sem discernimento, ok, de seus atos a outorgar a procuração, para fim de administrar os bens, deve responder pelo delito de estelionato, com causa especial de aumento de pena? Não. Deve responder por esse crime. Você está vendo por que até agora eu tenho trazido o comparativo para você? Porque era muito bom só, não, vem aqui, o que o Estatuto do Idoso fala? Não, mas não é isso que vai cobrar em prova. Vai cobrar dessa forma. Essas contradições aí do legislador, ou que ele deveria ter feito, ou se... porque já tinha o crime. Então a banca está cobrando isso. Por isso que cada crime que está lá no Estatuto do Idoso, a gente está vendo que se tem um correspondente, eu não estou fazendo isso à toa para perder o seu tempo, não. É porque é assim que é cobrado. É justamente essa comparação. Então, cada crime, vamos buscar o paralelo do Estatuto do Idoso e ver se tem uma lógica ter criado aquele crime. Porque só de fazer isso está lá no Estatuto do Idoso, que é o que cobra aí. Então, essa procuração aí está lá, específico. Não é um crime de estelionato com causa de aumento de pena. Vamos ver lá como é que está no estelionato? Olha lá o estelionato. É o famoso 171. Estelionato lá no Código Penal. Aí lá está com esse nome. Obter, para si ou para outro, alguma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo, olha lá, o mesmo nome lá, ou mantendo alguém em erro, usando um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha que interessante. Se você induzir alguém que tem discernimento, você está induzindo um cara que tem discernimento. E não precisa ser idoso, não. O cara no auge da sua inteligência ali. 30, 40 anos, já esperto. Mas o estelionatário, ele engana esse cara. O estelionatário, ele te faz, você passar uma procuração para ele. Para ele administrar seus bens, para você dispor. Se o estelionatário fizer isso, com alguém que tem discernimento, o cara é bom. O estelionatário é bom. Esse é estelionatário mesmo, é o chamado 171. 171. Ele é bom. E qual é a pena? Para ele induzir a erro, obtendo vantagem para quem tem discernimento. Olha aqui a pena. 5 anos. Pena de 5 anos. Beleza.
Agora, olha se você induzir um idoso, ainda pior, sem discernimento, o cara já não está com a ideia, sua pena é menor, cara, é menor. Então, para o estelionatário, é melhor ele enganar alguém que tem 30 anos ou é melhor enganar, não é nem um idoso sem discernimento. A pena dele é menor se ele enganar um idoso sem discernimento. E a fazer um ato muito grave. Porque lá no estelionato é qualquer vantagenzinha, ganha R$50 já entra, 5 anos de pena máxima. Aqui não, cara, você está fazendo coisa pior. Você está induzindo um idoso sem discernimento a te dar uma procuração para você administrar os bens dele. Ou para você dispor dos bens do idoso. E a sua pena máxima é menor. Como assim, legislador? Pelo amor de Deus. Cadê a coerência? Não dá. Oh, mas vamos lá, vamos reler. O que tem no Estatuto do Idoso? Vamos tentar entender. Põe lá, ó. Vamos lá. Olha lá. Põe na telinha aí. Põe na tela aí pra gente aí. Ó. Induzir pessoa idosa, sem discernimento dos seus atos, para procuração, para administrar os bens ou deles por 4 anos. Só o estelionato, pena de 5 anos. Tranquilo? Estamos entendendo? Nosso legislador é legal? Tá lá. A gente espera coisa melhor. Não tem lógica algumas condutas aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos mais um crime aí. Botei como nome aí, ó, espécie específica de constrangimento. Porque lá no Estatuto do Idoso não aparece com esse nome. Vamos ver de que crime a gente está falando? Vamos. Olha lá. Coagir. Que já é uma coação. É obrigar, por qualquer modo, o idoso, maior de 60 anos, a fazer o quê? Doar alguma coisa, contratar, fazer um contrato, deixar um testamento, público ou privado, ou outorgar procuração. Já vi algo assim. E foi no crime anterior. Que é o quê? Você tá lá o quê? Você tá induzindo. Aqui é um pouquinho mais grave. Coagir é já uma obrigação, já é mais forte. Então aqui uma pena mais alta. Ok. Aqui justifica uma pena mais alta. Porque quando você fala em coação, é uma obrigação. O outro você está usando um ardil contra o idoso que não tem discernimento. Aqui você está usando uma coação, pode ser uma violência física, né? Ou faz isso no ultimato. Aí ele te dá uma procuração, fazer um contrato contigo, deixar um testamento para você, pena de até 5 anos. Tranquilo? Beleza. Só que vamos ver como é que é o constrangimento ilegal, que tem essa figura, lá no Código Penal. Constrangimento ilegal, aí do Código Penal. Então vamos ver, constranger alguém, olha lá, ó, mediante violência ou grave ameaça, depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, tá vendo aqui, ó? Lá a lei foi mais genérica, constranger de alguma forma. A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Você está constrangendo o cara a fazer alguma coisa, assinar um contrato e tal. Olha a pena, 1 ano. Então aqui mandou bem o legislador? Sim. Porque se ele fizer um constrangimento, mas for com relação ao idoso e de qualquer forma for esse constrangimento, não precisa nem ser com essa violência toda, a fazer o quê? Um contrato, dar uma procuração, fazer um testamento, a pena lá é mais, ó, aqui a pena de 1 ano, né? E lá a pena de quê? 5 anos. Aqui andou bem, aqui o legislador, ele pegou lá uma pena de constrangimento de 1 ano de pena máxima e aqui jogou com 5 de uma forma específica para o idoso e para alguma finalidade aí que você vê que acontece mais na prática. É testar, é doar, é realizar um testamento, outorgar uma procuração, se obrigar, coagir, ok. Então aqui, palmas para o legislador. Tem uma lógica, tem uma coerência, ok? Tranquilo? Beleza até agora? Estamos percorrendo os crimes e sempre que possível fazendo um paralelo lá com o Código Penal. Para que isso? Só para te ajudar a memorizar e você sabendo que se cobrar vai ser justamente
essa comparação com o Código Penal. Pode ficar certo disso. Então vamos mais um crime. Olha aqui um crime próprio lá no Estatuto do Idoso. Aqui é interessante. Esse crime, o Estatuto do Idoso, trouxe e ele não existia. Então aqui inovou, tá legal. O que ele fala? Esse aqui é um crime próprio, né? O sujeito ativo aqui tem que ser o tabelião de notas. Por quê? Olha o que o crime fala. Lavrar ato notarial. O que é um ato notarial? Pode ser uma procuração pública, pode ser uma escritura pública, pode ser um testamento público, pode ser uma ata notarial. Ou seja, são atos típicos lá do cartorário, do tabelião. Então, lavrar ato notarial que envolva, olha lá quem, pessoa idosa, mas não é qualquer pessoa idosa. Pessoa idosa sem discernimento. Então tem que estar aqui, ó, tem que chegar lá, por isso que quando o tabelião vai fazer uma escritura, ele vai na escritura pública e ele diz, né? Ao tantos dias do mês tal, do ano tal, compareceu nesse cartório perante mim, fulano de tal, ó, e veio manifestar uma vontade. Ele, quando vai dizer essa escritura, ele coloca lá que essa pessoa foi reconhecida por mim, né, ele tabelião, dizendo, e aparentemente está no gozo de suas faculdades mentais. Ou seja, ele tem que tentar, ali naquele ato, ver se a pessoa tem o discernimento. Porque pode ser que aquela pessoa está indo lá porque ela está sendo constrangida por alguém lá fazer uma escritura, fazer uma procuração. Então, o tabelião ele tem que fazer perguntinhas para verificar isso. Por quê? Porque se ele dolosamente, aqui tem que ter o dolo, não basta a culpa do tabelião. Se ele dolosamente lavrar uma escritura pública, uma procuração, um testamento, e ali ele já está ciente que a pessoa não tem discernimento dos atos, e isso você comprova depois até por testemunha. Fulano foi. Não, ela parecia que não tinha discernimento nenhum, estava falando coisa com coisa. E o tabelião vai e lavra isso, beleza? Vamos na tela de novo. Ó. Então, lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento dos seus atos, sem a devida representação legal, porque se a pessoa não tem discernimento, tem que ter um curador. É o representante legal dele. Olha a pena para o cartorário ali, para o tabelião de notas. Pena de 2 a 4 anos. Vai para o juizado? Vai. Mas lá não vão ser aplicados institutos despenalizadores. Até agora nós só vimos que vai para o juizado. Salvo aquele lá de tratamento desumano, se resultar morte, que é reparoso. Até se resultar lesão, acho que é 4 anos de pena máxima. Até lesão grave para o idoso, se resultar lá no tratamento desumano, vai para o juizado. Mas lá não vai aplicar os institutos despenalizadores. Aqui é um que vai e não vai aplicar institutos despenalizadores. Pena de 4 anos, vai para o juizado, mas lá não tem como fazer acordo com o tabelião. Não tem composição de danos, não tem transação penal, não tem suspensão condicional do processo. Tranquilo? Vamos avançar. Olha mais um aí. Crime de embaraçar atuação de órgãos. Como assim? Esse aqui é um crime um pouquinho específico. Mais ou menos, né? O que o Estatuto do Idoso ele fala? Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Lembra que o Ministério Público ele tem uma função principal lá no Estatuto do Idoso, que é de fiscalizar, requerer informação, entra com ação, tem um papel muito importante. Se alguém, por algum motivo, impediu ou embaraçar a atuação do Ministério Público, pode aparecer às vezes com esse nome aqui, ó, parquê, né? Parquê. Se embaraçar ou de algum outro agente fiscalizador, aí já generalizou, não precisa ser só o Ministério Público. Ó, pode ser um fiscal do Ministério do Trabalho, etc. Se você embaraçar, não quer deixar esse cara trabalhar, até 1 ano de pena máxima para o sujeito. Tranquilo? Então, mais um crime aí, com uma pena pequena. Vai para o juizado. Vai para o juizado especial criminal.
Tranquilo aí? Sem mais se impedir embaraçar. Nós vimos que o Ministério Público ele tem esse acesso. O que acontece lá na hora? O Ministério Público chega no local, numa casa de saúde, quer olhar aqui as instalações. Ah, não, mas não pode, tem que isso aqui. Quero olhar as interações. Não, mas não pode isso aqui. Meu senhor, o senhor está preso em flagrante. E prende por esse crime. Pode usar a força? Pode. Força necessária para vencer a resistência, mas leva. Só que leva para o juizado. Assina o termo circunstanciado e solta. É assim. Não vai ter instituto penalizador, é o quê? É uma transação penal, composição de dano mais feio terceiro. Se o cara assinar o termo de compromisso lá na audiência para ver isso, aí ele vai ser levado e sai fora da delegacia. Não vai chegar a ficar preso lá, flagrante por isso. Todos esses crimes vão para o juizado, chega no juizado, assina o TC e sai. A não ser que o cara não queira assinar o TC, aí ele fica. Mas você está vendo? Até isso prejudicou um pouco o idoso, que faz flagrante, não vai ter flagrante. Vai ter tempo substanciado nos crimes que vão para o juizado. A não ser que você interprete também aquela do Supremo e falar, não, lavrar o termo substanciado é instituto despenalizador. Aí até isso, então nem teria por que mandar para o juizado. Você vê que não ficou um trem muito interessante esse negócio de botar crime lá do Estatuto do Idoso para ir para o juizado, não. Era mais coerente fazer como fez a Maria da Penha. Não vai para o juizado, deixa o pau quebrar no rito comum. Tranquilo? Ok. Olha lá. Uma jurisprudência aí, ó. Aqui, nós vamos começar a ver algumas disposições genéricas lá do Estatuto do Idoso. O que a lei fala aí? Ó? O Estatuto do Idoso, ao considerar como idosa a pessoa a partir de 60 anos de idade, o Estatuto do Idoso ele fez isso. Pessoa idosa, pessoa que tem a partir de 60 anos de idade. Ok. Ela alterou, botei como forma de pergunta, ó, ela alterou o artigo 115 do Código Penal, que prevê a redução do prazo prescricional apenas quando o acusado é maior de 70 anos de idade ao tempo da sentença condenatória. O que é isso? Vamos entrar um pouquinho lá na seara da extinção da punibilidade, da pretensão da execução da pena. O sujeito foi condenado. Condenou. Aí ele recorre. Vai chegar uma hora que acabou o recurso. Ou esse recurso não vai ter o efeito de suspender o comando que tem na decisão condenatória. Ou seja, transitou em julgado, não tem mais recurso. Quando transita em julgado, o que acontece? Surge para o Estado a possibilidade de encarcerar ou de aplicar a pena, não precisa às vezes ser só encarceramento, mas aplicar a pena para o sujeito. Tem que botar a mão no sujeito. A polícia vai atrás, onde é que está, para executar a pena. Só que para isso tem um prazo. É o prazo prescricional que a lei traz. Quando fixa a pena na sentença, você pega aquela pena, vai lá no Código Penal e vê, se for a pena tal, prescreve em tanto. Se for a pena tal, prescreve em tanto. Você vai pegar a própria pena que o juiz aplicou, vai lá no Código Penal e vê qual a prescrição para aquele tipo de pena ali, para aquela quantidade de pena. Se passar aquele prazo, não tem como mais botar a mão no sujeito. Está prescrito. Extinguiu a punibilidade. O que o Código Penal ele fala? Se a pessoa, quando tiver a sentença condenatória, saiu a sentença condenatória. E quando sai a sentença condenatória, esse cara já é mais de quê? Já tem mais de quê? De 70 anos. Se quando vem a sentença condenatória ele tem mais de 70 anos, então esse prazo que o Estado teria, ou da sentença condenatória até o trânsito em julgado, ou do trânsito em julgado até colocar a mão nele, reduz pela metade. Ou seja, você pega a pena que foi aplicada, vai lá no Código Penal. A prescrição vai ser 10 anos. Ah, mas ele quando teve a sentença, ele tinha 71 anos. Então, reduz pela metade. A prescrição, reduz. O Estado tem que botar a mão no cara mais rápido se ele tem mais de 70 anos. Aí qual é a pergunta? O Estatuto do Idoso veio e falou que o cara é idoso com 60 anos. Afetou isso lá do Código Penal? Não. Lá continua dizendo que é 70 anos. Ou seja, o Estatuto do Idoso não mexeu nessa disposição lá do Código Penal que fala que você tem que ter 70 anos na época da condenação para poder reduzir a prescrição pela metade. Tranquilo? Vamos tomar um cafezinho e a gente já volta aí com mais disposições aí sobre o Estatuto do Desarmamento. Estatuto que a próxima matéria, já estou pensando aqui, né, não vai ser para vocês aí, mas algumas leis que a gente vai pegando, mas Estatuto do Idoso, já estamos nos finalmente, acho que no próximo bloco a gente já encerra. E aí mais uma matéria dada aí para você. Então até daqui a pouquinho.